Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, hoje para falar sobre a situação de Thiago Marreta, que a cada luta que passa parece estar um pouco mais distante daquele lutador que chegou a encantar o mundo com tantas batalhas eletrizantes ao ponto de virar sinônimo de agressividade. Não importava quem estivesse à sua frente, a diversão estava garantida e os números estão aí para não nos deixar mentir, né? Não tem como ir contra. Ele é o terceiro maior nocauteador da história do UFC com 11 e no peso médio, onde atuou por tanto tempo, está empatado no topo com Anderson Silva, com 8 para cada um. No entanto, desde que chocou o mundo ao bater de frente com Jon Jones, na opinião de muitos, inclusive ele venceu aquela luta, nunca mais vimos um Marreta agressivo. Pelo contrário, os momentos de explosão foram trocados por muita cautela e estudo na hora de golpear. A luta contra Johnny Walker, por exemplo, eles pouco se tocaram durante os 25 minutos. Isso naturalmente fez com que muitos fãs criticassem e usassem até palavras duras, palavras que eu considero até um pouco agressivas na hora de julgar o Thiago, dizendo que ele virou um lutador medroso, que não merece mais estar no UFC, algo que logo de cara eu já deixo bastante claro que não concordo. Entendo a posição, entendo a frustração, a chateação de alguns fãs que não conseguem mais assistir aquele lutador eletrizante, empolgante de outrora. Porém, isso não justifica passar a atacar o cara, criticar tão veemente, até porque essas mudanças existem motivos concretos para estar acontecendo. A mais óbvia são as possíveis limitações técnicas decorrentes das graves lesões que sofreu nos dois joelhos contra o Jones. Foram cirurgias delicadas que lhe tiraram do octógono por mais de um ano e acreditem, muitos sequer conseguiriam retornar em alto nível, tamanho é a complexidade desse tipo de recuperação. A situação inevitavelmente causa algum abalo psicológico, o cara pode acabar travando, mesmo que no subconsciente, sem intenção, passa a duvidar de si mesmo, é do ser humano, é natural. Outra coisa que vale a gente ressaltar aqui que é um agravante, Thiago tem 38 anos. O corpo perto dos 40 responde de uma maneira naturalmente menos acelerada, mais difícil do que quando você está na casa dos 30. Também precisa ser considerado o nível de atuação. Só para vocês terem uma ideia, de 2019 para cá, o cara bateu de frente com Jan Blachowicz, Jon Jones, Glover Teixeira, Johnny Walker, Alexander Rakik e agora o Magomed Ankalaev no último sábado. 3 desses nomes já disputaram, aliás, já foram campeões do UFC e 2 devem disputar a cinta, ter a chance pelo title shot muito em breve. Ou seja, não teve nenhuma aliviação, foi só pedreiro o tempo inteiro. Colecionar highlights contra a galera do meio da tabela, ali, o top 15, top 10, é muito menos difícil do que fazer isso contra a elite. E aí não é só no caso do Marreta, é no caso geral, da maioria dos lutadores. Quanto mais o nível vai subindo, menores são as chances de vermos aquelas atuações empolgantes, 100% dominantes, com nocautes avassaladores. O nível vai mudando, a competição aumenta, faz parte. Para fazermos uma comparação rasa e simples aqui, olhem o caso do Michel Pereira, que fala de peito aberto, sem nenhum problema, que ele está tendo cada vez mais dificuldade para fazer aquelas, entre aspas, maluquices no bom sentido, pois o nível é outro, qualquer vacilo se torna mais perigoso, então o atleta passa a se expor menos. Depois da derrota para o Magomed Ankalaev no último sábado, o Marreta está com apenas uma vitória e 4 derrotas nas últimas 5 vezes que pisou no octógono, e aí fica um mistério, a dúvida de saber como o UFC vai tratá-lo daqui para frente, se vai continuar colocando desafios para ele olhar para frente, se recuperar, continuar, recomeçar a sua caminhada a uma nova chance pelo título, ou se agora vão colocar ele naquele posto de, entre aspas, troca de bastão, que estamos acostumados, né? Pegam caras que estão lá embaixo querendo subir e colocam contra caras que estão lá na parte de cima em má fase. Sábado agora, por exemplo, podemos ter uma boa alternativa para isso, já que Nikita Krylov e Paul Craig vão se enfrentar no UFC Londres e o vencedor poderia muito bem ser casado contra o Carioca. Eu não sou advogado do Marreta, não estou aqui para ditar regra, para não criticá-lo, nada disso, cada um age da maneira que a sua consciência manda. Eu só não considerei muito oportunas as críticas agressivas, algumas até com falta de respeito que eu vi nas redes sociais. Por isso eu achei interessante vir aqui contextualizar, falar sobre esse momento, até porque, convenhamos, sejamos sinceros, as atuações não são do mesmo nível de antes, ok, mas o cara ainda está atuando em alto nível na parte de cima, contra a elite. Tá cada vez mais difícil de puxar o gatilho, isso também é verdade, mas o lutador perigoso ainda está ali e eu sinceramente tenho esperanças de ver o velho Thiago Marreta novamente em ação. Acredito que ainda tem lenha para queimar. O Glovão aí, um bom exemplo disso, aos 42 anos, no auge, ostentando a cinta de ouro do UFC.
Acredito que o Marreta ainda tem muita coisa para fazer, mas eu quero saber de vocês, como que vocês fazem a leitura, enxergam esse cenário atual da carreira do Thiago Marreta? Por que o cara não está conseguindo repetir as atuações de antes? E olhando para frente, qual deve ser o futuro do Carioca? Quem que vocês gostariam de vê-lo enfrentando na sequência? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Lembrando para se inscrever aqui no canal do Superlutas, ativar o sino, deixar o like. O like ajuda demais a distribuir aqui no YouTube, porque tem muito conteúdo, hein? Na madrugada de sábado para domingo eu bati um bate-papo exclusivo, caso você ainda não tenha visto, com o Bruno Blindado, logo depois da luta com o Poatan, tá muito bacana. Ontem falei sobre a difícil, triste situação de Marlon Moraes, que está com 4 nocautes consecutivos, e ainda hoje, ao finalzinho da tarde, começo da noite, resenha sobre Magomed Ankalaev, que venceu o Marreta e deve disputar o cinturão, deve cruzar o caminho do Glover Teixeira ainda em 2022, se as coisas caminharem da maneira que estamos imaginando. Enfim, tem muito conteúdo por aí e a semana vai ser bem cheia, os próximos dias também. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí e eu conto com a audiência e o feedback de vocês. Valeu!